Vamos ler Apocalipse 22, 6. E disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Também Gênesis 44, 14. E veio Judá com seus irmãos à casa de José, porque ele ainda estava ali, e prostraram-se diante dele em terra. E também Mateus 25, 6. Mateus 25, 6, onde diz que e à meia-noite ouviu-se um clamor. Deixa eu achar aqui melhor aqui para eu poder ler aqui, né? Aqui. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí veio o esposo, sai-lhe ao encontro. Vamos orar? Senhor Deus, abençoe agora, Pai, a mensagem, a tua palavra. No nome de Jesus Cristo oramos a ti, Senhor, a sua unção sobre o pregador e sobre aqueles que ouvirão a mensagem. Em nome de Jesus Cristo, amém. Podemos sentar? Então, essas três escrituras que temos aqui, né? O Cacau Felipe fala que é o clamor da meia-noite. Né? José Brana, as pessoas que seguem ele creem que ele é José, né? Que ele é o tipo de José que todos vão se dobrar diante dele um dia, que ele guarda o alimento como José do Egito guardou o alimento lá naqueles dias lá. E Apocalipse 22, 6 fala do anjo, né? Que as pessoas creem que esse anjo representava o William Souto Santiago. Então, cada um desses homens, desses mensageiros, que se diz ser mensageiros, dizem serem profetas, né? Cada um deles vem e apontam para uma escritura, dizendo, ali fala de mim, né? Ali está falando de mim. Isso é fácil de dizer, né? Ali fala, que a escritura fala de mim. Esses três, então, tem isso neles. Eles falam, essa escritura fala de mim, né? O João falou isso também um dia, né? João Batista. Quem é você? Eu sou a voz do que clama no deserto, né? Eu sou a voz do que clama no deserto. Preparai o meu caminho, né? Diz que eu envio o meu anjo para preparar o meu caminho. João Batista foi essa pessoa, né? Agora, dizer isso é fácil. A escritura fala de mim. Só que João 5 fala que... João 5 fala: examinai as escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam, né? Então a escritura falando da pessoa, aí eu quero ver, né? A escritura fala deles, né? Testifica deles. Examinar as escrituras, examinar ela por quê? Porque elas testificam de mim, elas dizem, né? Igual o William Brana. Ele nunca chegou a falar, que a escritura fala de mim, que ela fala de mim. Nunca, né? Mas, olhando a vida dele, a escritura, examinando a escritura, você viu o ministério dele aqui na escritura, né? São Lucas 17:30 se cumprindo, ele ficando de costas para a audiência, como foi em Sodoma, discernindo os pensamentos das pessoas, do mesmo modo que foi feito lá em Gênesis 18. Aquele Deus encarnado humano discernindo o coração de Sara. Então você vê ali o sobrenatural ali, né? Vindicando aquilo. Aí sim, aí eu quero ver, né? O sobrenatural vindo ali. E Cacau Felipe fala que é a voz da meia-noite, né? Olha só. Querendo tomar a honra da verdadeira voz da meia-noite. Quem foi a verdadeira voz, o clamor da meia-noite? Né? José Brano, por sua vez, fala, né? As pessoas falam que ele, o José, queria guardar o alimento, né? Só que na visão lá do Irmão Brano, quando ele estava atravessando aquele rio, naquele sonho do Irmão Brano, o irmão sonhou lá que
eles estavam atravessando um rio num barco, o irmão Brana estava indo na frente, eles queriam seguir o irmão Brana. Aí Deus falou para o irmão Brana, volte, não atravessa o rio não, volte e armazena alimento para eles. Né? Falou isso para quem? Para o irmão Brana. Volte e armazene alimento para o povo. Depois você atravessa o rio. Então o irmão Brana voltou, né? Então isso aí querendo roubar o quê? Roubar o mérito do verdadeiro, né, homem. E o William Souto Santiago, que fala que é a voz da pedra angular. A voz da pedra angular. Né? A pedra angular, a pedra angular, ela é Cristo, é Jesus Cristo. E a voz, né? A voz. Quem que é a voz? A voz da pedra angular. A voz tem que ter um sinal por trás dela. Não tem voz sem um sinal. Você volta lá em Gênesis, né? Quando em Êxodo, no princípio de Êxodo, quando Deus chama Moisés ali para levar uma mensagem, Moisés fala, né? Mas Senhor, eles não vão crer em mim, dá 2 sinais. Se eles não ouvirem a voz do primeiro sinal, eles ouvirão a voz do segundo sinal. Então, a voz tem que ter um sinal. Qual que é o sinal que o William Souto tem? Qual o sinal? Ah, eu tive uma visão, mas cadê a prova disso? Eu tive uma visão, vi tal coisa. Né? Mas cadê o sinal? Visão todo mundo tem. Porque o que é um profeta na verdade? O profeta é um vidente. Né? 1 Samuel 9:9. O profeta é um vidente, alguém que tem a consciência junto com a subconsciência. Ele pode sonhar, acordar, não precisa dormir para entrar no subconsciente. Porque o subconsciente dele está grudado, ele nasce com essa coisa singular, né? O subconsciente grudado com o consciente. Então ele não precisa dormir para entrar no subconsciente. Ele entra no subconsciente acordado e tem visões. Então isso é um profeta, um vidente, alguém que vê o futuro. Vê o passado e vê os mistérios do presente. O irmão Brana provou isso através de visões, viu as coisas acontecendo, aquilo se cumpriu, cada coisa que ele falou, né? Ele falou para aquela mulher que o bebezinho estava na mão dela já moribundo, ele falou, assim diz o Senhor, daqui 3 dias eu vou chegar na sua casa e esse bebezinho vai estar com bigodinho de leite. Ele vai ter bebido leite, vai estar com sujo de leite aqui nele. E ele vai vir correndo me abraçar e falar, irmão Brana, estou curado. Daqui 3 dias isso vai acontecer. Passou 3 dias, o irmão Brana foi lá levar um bolo para a irmã, com a irmã Meda, né? Ou a irmã Hope, eu acho que era Hope, né? A irmã Hope. E toda a igreja foi lá, porque ele falou, gente, vocês querem ver se cumprir? Vai lá naquele dia. E toda a igreja foi para ver o cumprimento dessa profecia. Aconteceu realmente ali. Então, todas as profecias que o irmão Brana realmente falou, aquilo se cumpriu. Não era alguém falando, Deus falou comigo, mas cadê a vindicação sobre aquilo? Né? O William Souto fala que é um anjo, que é um profeta. Mas cadê a vindicação? O povo crê em palavras vazias, sem o sinal de Deus, vindica seus profetas. Cacau Felipe fala também que Deus o enviou. Mas cadê o sinal? Cadê a vindicação de Deus? O mamãe ficava de costa para a audiência e discernia o coração das pessoas, não discernia os pensamentos das pessoas. Né? E nunca falhou. Né? Nunca falhou. José Brana é a mesma coisa. Os 3, né? três que se diz profeta. Três profetas e essa característica neles. Né? Todos eles usam os mesmos parágrafos que a Brana fala. Estou preparando, né, a plataforma para alguém. Se eu não for a pessoa, vai ter uma pessoa aqui. Né? Vai vir uma pessoa nesses últimos dias para trazer a mensagem desse dia. Só que o Brana, raramente ele falava que era ele. Muito raramente. Ele fala, em algumas mensagens ele fala que, né? Mas claramente isso, né? Tem mensagem que ele fala, eu estou aqui, vou falar algo que eu não sou acostumado a falar, mas vou falar isso. Eu creio que eu sou uma pessoa, né, que nasceu com um ministério na terra. Né? Mas ele não falava isso em toda a mensagem. Porque um profeta não precisa falar. Jesus mesmo não chegava falando, eu sou filho de Deus, creio em mim, não. Ele falava sempre que, né, os sinais que eu faço testificam de mim, que Deus me enviou.
Os sinais que eu faço testificam de mim que Deus me enviou. Né? Então é o sinal de Deus, é isso que dá essa, né, que dá essa prova, que prova isso para as pessoas. Né? Que prova isso para as pessoas. Agora, como nós temos falado já, nós temos falado que o ministério de William Branham foi o último ministério aos gentios, né? Não tem mais ministério mais depois da semente. Depois da semente. Como assim semente? O que você está falando de semente? Semente, né? Olha aqui para você ver. Na mensagem O Desvelar de Deus, do parágrafo 214. Porém, Deus ainda está ali para fazer isso. E isso da mesmíssima forma. Note o que isso faz. Ele finalmente torna a voltar a semente original. Quando ele veio na forma de John Wesley. Quando ele veio na forma dos pentecostais. É para ele ser revelado, se revelar novamente como a mesma semente que entrou, o Filho do Homem. Ele revelou-se como Filho de Deus através da era do talo. E assim por diante. Porém, nessa última era, ele há de se revelar como Filho do Homem. Novamente, entendem? A coleção diz amém. Muito bem. Como o princípio moldado. Né? Como o princípio moldado. Então, a semente foi na terra na forma do Filho do Homem. Jesus veio nessa forma de Filho do Homem quando ele veio para os judeus samaritanos. Depois ele morreu, foi ascenso ao céu, ressuscitou, ele foi ascenso ao céu e desceu de Pentecostes na forma do Filho de Deus. Esteve nas eras da igreja como Filho de Deus. E como Filho de Deus, ele se manifestou como o talo ali, né? Pensa numa planta, um pé de milho, um pé de trigo. Então ali, em Lutero, foi o broto do pé de trigo. A mensagem de Lutero se denominou e morreu, né? Foi apenas uma portadora da vida, mas não era semente, era somente o talo. Depois veio a borda, que foi John Wesley com a mensagem de santificação. Mas foi somente um portador da vida. Por quê? Porque não era, ainda tinha outro estágio ainda. Então, John Wesley, a mensagem de John Wesley se denominou, virou denominação e morreu. Depois chegou na mensagem dos pentecostais, né? Que foi a casca da semente. Parecia muito com a semente, mas não era semente. Era uma coisa parecida. Seria muito parecido nos últimos dias, né? Muito parecido. E os pentecostais são muito parecidos com a semente, mas quando abriu ali não era semente, era uma casca. Só não tinha semente. E um dia os pentecostais se denominaram, viraram a denominação e morreram. Depois veio a era da semente, que foi a era do Filho do Homem. O Filho do Homem outra vez, né? Deus mudou a forma dele de Filho de Deus na era da igreja, nessa última era da igreja, e mudou para Filho do Homem, que é Deus numa forma literal humana, em carne humana na terra. Em carne humana, em plenitude corporal. Não há mais nada depois da semente. A semente vai para o celeiro. E a casca, todo aquele pé, vai para o fogo. Porque eles não são a vida, eles são portadores da vida. A vida vai toda para a semente. A semente é aquilo que foi lançado ao chão há 2000 anos atrás. Voltou nessa última era, por quê? Porque ele tinha manifestado com o Filho do Homem para os gentios, senão Deus seria injusto. Essa geração iria falar que Deus não era justo, porque manifestou para os judeus samaritanos 2000 anos com o Filho do Homem, e para eles nunca manifestou, porque na era da igreja ele veio como Filho de Deus, quer dizer, Deus de uma forma sobrenatural, invisível, com poucos sinais, pouco da palavra, né? Então, se Deus manifestasse para os gentios como Filho do Homem, Deus seria injusto. Ele faria acepção de pessoas. Então nessa última era ele cumpriu a promessa de São Lucas 17:3, que foi em Sodoma, será o dia que o Filho do Homem se há de manifestar. Mas isso não foi a segunda vinda, não se engane. Satanás está enganando as pessoas falando que foi a segunda vinda. Mas o meu irmão fala, não, é o último sinal. Não a segunda vinda, mas o último sinal, que foi esse ministério dessa era do Filho do Homem, o último sinal. E ele virá agora a segunda vinda como filho de Davi. Filho de Davi, que ele virá para reinar no milênio, como rei, virá como rei agora, mas
nesta manifestação do Filho do Homem, como está aqui nessa mensagem também, em seu parágrafo 220, nos fala o seguinte: agora, o que ele se revelou logo depois, em uma forma diferente, talo e borla, e assim por diante, todas as folhas e tudo mais, todas as folhas e tudo mais, todas as folhas foram quem? Calvino, Zwingli, né? Essas pessoas que vieram, né? Que vieram também nas eras, mas que não foram o mensageiro da era, a estrela, o anjo da era, né? Mas eles levaram a mensagem cada um levou a mensagem da sua era, né? Do mensageiro da era. E todas as folhas e tudo mais. Ele revelou-se então o quê? O mesmo Espírito, porém numa forma diferente. Está vendo? Porém, qual é a última coisa desse grão? Qual é o último estágio? Qual é o último estágio desse grão? Ele volta ao grão original. Isso está certo. A Constituição diz amém. E depois que ele volta ao grão original, a mensagem não pode se denominar, virar denominação. Por quê? Porque não há outro estágio para ela. Com isso não está falando que não vai surgir denominações nesses grupos, porque todos os grupos, a maioria dos grupos hoje viraram denominações, porque rejeitam a palavra, aumenta e diminui a palavra. O que é denominação? Mensagem, o único lugar de adoração provido por Deus, 148, se não me falha a memória. 148. Né? O dia, ele fala assim ali: o dia que vocês que creem em mim, vocês creem em mim, mensagem, isso que diz da mensagem, um dia vocês creem em mim, se um dia vocês colocar um homem como líder e esperar que eles confirmem a palavra de Deus para vocês, no lugar do Espírito Santo, nesse dia vocês morrem e se tornam denominações e morrem. Vamos tomar um homem como líder. Porque para nós, não tem pastor nenhum que vai precisar confirmar a palavra para nós. Não. O Mombrana falou, o Espírito Santo já confirmou. O Espírito falou que a mensagem de William Branham é a palavra de Deus para nós. A mensagem de William Branham é a palavra de Deus para nós. Mesmo aquelas partes que ele fala, a minha opinião, se Deus não veio depois e corrigiu aquilo, para nós que lá é a palavra de Deus, assim diz o Senhor. Porque Deus não corrigiu. É igual ali Paulo falando ali em 1 Coríntios 7, né? Isso é eu falando, não é o Senhor falando, isso sou eu. É minha visão, minha opinião aqui sobre esse assunto aqui. Não precisa falar mais que ali, não foi Deus falando, foi Paulo falando. Só que quando chega em 1 Coríntios 14, Paulo fala assim, né? Você que diz ser profeta, ser pregador, reconheça que as coisas que eu vos escrevo são mandamentos do Senhor. Ele falou: reconheça que algumas coisas que eu falei são mandamentos do Senhor, outras não são. Não, ele não falou isso. Reconheça que aquilo que eu falei são mandamentos do Senhor. Então, tudo que o Mambrana falou para nós não foi corrigido por Deus depois. Mas como assim corrigido? Não entendi. O que você diz que Deus corrigiu? Eu não entendi isso, irmão. Não entendeu isso? É simples, irmão. Por exemplo, o Mambrana ensinava que a evidência do Espírito Santo era o amor. Depois Deus veio a ele e revelou, mostrou, corrigiu, falou: não é o amor, Mambrana, mas é dar amém, receber toda a palavra da hora. Isso é a evidência de quem tem o Espírito Santo. É isso que Deus corrigiu, né? Também, então, mas como que eu vou saber? É simples, é só você pegar a mensagem e seguir com ela, a doutrina até o final. Você tem que ficar com a última palavra do Mambrana sobre aquilo, senão é contradição. Se Deus não corrigiu o Mambrana, então tem contradição, porque tem lugar na mensagem que o Mambrana fala que nem o homem nem a mulher pode casar. Isso está antes de 65, tem que encontrar isso. Na mensagem, pergunta e resposta sobre o selo mesmo, você vai encontrar isso. Nem o homem nem a mulher pode casar, você encontra isso lá. Quando chega em 65, ele fala: o homem pode casar, a mulher não. Por causa disso, explica tudinho lá. Aí você pega os dois. Aqui ele falou que nem o homem nem a mulher pode casar. 75 ele falou que pode. E agora? Contradição, não é? Contradição. Seria contradição se o Mambrana
continuasse ensinando as duas coisas junto, aí sim, aí seria contradição. Mas quando Deus revelar para ele, corrigir qualquer doutrina dele, ele nunca mais falava aquela outra coisa que ele tinha ensinado anteriormente. Ele nunca ensinava isso. E ele sempre dizia, a palavra de Deus tem continuidade, ela não para, ela vai até 65. Todo ensinamento de Mombrana que não foi, que entrou um outro ensinamento de Mombrana, diferente daquilo, e seguiu sozinho, aquele ensinamento então quer dizer o quê? Ele foi corrigido, Deus desceu e corrigiu aquele ensinamento. E muitas vezes Mombrana não falava, esse ensinamento eu ensinava errado. Ele não falava, porque não era essa a direção que Deus deu para ele para falar. Alguma doutrina ele falava, esse ensinamento eu errei. Outro ensinamento ele não falava isso, eu errei. Esse ensinamento Deus vinha com a revelação, e aquele ensinamento que ele falava daquela maneira, ficava, ele não ensinava mais aquilo lá. Ensinava só aquilo que era diferente daquele ensinamento. Aquilo ali ensinava. É igual a terceira puxada. Eles ensinavam que a terceira puxada ia trazer um avamento na noiva. Os trovões também, uma coisa, falavam que ia trazer um avamento na noiva. Mas quando veio ali na mensagem o sétimo selo ali, quando ele viu o sétimo selo, ele viu que era os trovões. Os trovões estavam interligados com a vinda, não era ministério de cura nenhum, não era avamento nem na noiva. Né? Então ele nunca mais pregou e falou assim, isso aqui é a vinda do Senhor, é a vinda. Vai soar na vinda, não antes da vinda. Vai soar na vinda. Ele nunca mais ensinou, você nem quando o Mombrana ensinando os trovões iria trazer um avivamento, depois do sétimo selo. Você pode procurar, em todas as mensas se quiser. Os trovões, acabou. Chegou no sétimo selo, ele nunca mais falou que os trovões iriam trazer um revamento na igreja. E os trovões, Mombrana, tá nos selos. Vai nos selos. Eu falei nos selos sobre os trovões. Ele não vai falar, os trovões vai trazer um avivamento na igreja. Mas ele ainda cria no avivamento. Mas ele falava agora de terceira puxada. Terceira puxada vai trazer um avivamento na terra, na igreja, na noiva. Ensinou até janeiro, fevereiro, já você encontra isso. Né? A terceira puxada vai trazer um avivamento na terra. Mas quando chegou em abril de 64, Mombrana prega na mensagem Amnésia Espiritual, ele fala, assim diz o Senhor, este é o último sinal, não vai ter mais avivamento mais. O avivamento acabou. O avivamento agora só vai vir para os 144 mil judeus. Para nós agora só falta a vinda. Como está na pergunta e resposta número 1 também. Ali perguntaram, Mombrana, vai ter chuva de revivamento na noiva? E fala, não, acabou a chuva. Esse é o último sinal para nós, esse ministério acabou. É como está aqui também no parágrafo 321. E seu ministério vem desde daquelas reformas de volta à palavra original novamente. A palavra veio a um profeta e ele prometeu isso em Malaquias 4. E para restaurar a fé do povo de volta ao grão original. O que entrou na terra é aqui o mesmo, o grão brotou. Por através daqui ele brotou como filho de Deus. Agora ele se revela como filho do homem. E então ele se revela como filho de Davi, sobre o trono. Veja, aqueles 3 filhos, bem exatamente, olha que coisa, novamente, como o original. Agora para o ministério perfeito de si mesmo. Não um homem, não alguma denominação, não um homem, não profeta mais, não profeta, né? Agora a fé de Mombrana foi o próprio Jesus Cristo, né? O próprio ministério da pedra angular. O ministério do próprio Jesus Cristo em carne humana, agora em plenitude corporal. Como assim, irmão? Deus em carne humana, plenitude corporal? As pessoas hoje, esses grupos todos não sabem, irmão, o que é Malaquias 4. Eles não conseguem, eles pensam que é apenas um profeta, uma porção somente. Eles não conseguem perceber que nessa era foi mais do que uma porção, foi a plenitude outra vez. O ministério de si mesmo, não algum homem, não alguma denominação, como eles têm operado por através daquela era ali. Veja, mas ele mesmo manifesta-se para a promessa, fazendo São Lucas 17:30, Malaquias 4, assim por diante, Hebreus 13:8, bem exatamente correto naquele tempo. Que tempo deveria ser? Quando a semente real de Abraão está esperando pelo filho prometido.
E todos os tipos devem ser cumpridos. E o próprio Deus apareceu na forma de um ser humano para a semente natural de Abraão. Antes da destruição, Jesus disse que seria a mesma coisa para essa semente real. Antes do Filho Prometido retornar, tá vendo? Então é o último estágio, não tem mais avivamento, não tem mais mensagem. Não aceita mais essa tolice de mensagem de um profeta, outro, o Mombrana é profeta morto. Para com isso, mano. O Mombrana está aqui, através da mensagem dele, para nos guiar, para nos preparar. É o alarido. É o alarido. Agora vai vir o quê? Vai vir agora a voz de arcanjo, que é a voz da ressurreição. Falar que o Mombrana tem que dar a voz da ressurreição. Falar que o Mombrana tem que dar a voz de arcanjo. Falar que José tem que dar a voz de arcanjo. E o outro tem que dar misericórdia. A voz de arcanjo não é avivamento, a voz de arcanjo é a ressurreição dos mortos. Chamar os mortos, né, a vida outra vez. Isso que você não pode colocar um profeta trazendo mistério, trazendo mensagem na voz de arcanjo. Isso é misturar o quadro todo. E depois disso é a trombeta de Deus, que é chamado para o lar. A chamada para o lar. Aqui na mensagem também, alimento espiritual em seu devido tempo. 160, olha o que é na verdade Malaquias 4. As pessoas não sabem o que é Malaquias 4. Alimento espiritual em seu devido tempo, 160. Olha o que é. O pessoal não sabe qual que é a minha verdadeira mensagem. Estão ensinando uma mentira sobre Malaquias 4. Fala que é um profeta, uma porção da palavra. Olha aqui para você ver. Mas agora Deus prometeu, 160. Deus prometeu essas coisas nos últimos dias, Malaquias 4. Diz que Jesus Cristo, olha o que é Malaquias 4. Malaquias 4 diz que Jesus Cristo desceria e se apresentaria em carne humana, como fez em Sodoma, é isso mesmo. E diz que o mundo estaria numa condição de Sodoma, e diz que, como aconteceu então, o Filho do Homem se manifestaria nesse dia. Veja, este homem que desceu na forma prometida do homem que foi Elohim, por Abraão, antes desse filho prometido vir. Veja o que foi. Abraão disse que era Deus. E a Bíblia diz que 3 homens vieram a ele, que representa hoje Billy Graham e Oral Robert. Põem suas roupas de viagem, se sentaram e comeram como homens. E Jesus disse que justamente na época que o mundo ficasse em condição de Sodoma, então o Filho do Homem se manifestaria novamente. Não o Filho de Deus, Filho do Homem, veja, se manifestaria. Não Filho de Deus, Filho do Homem. A pessoa não sabe o que você fala. Quando você fala isso, né? Não Filho de Deus, as pessoas nem sabem o que é que está falando, irmão. Tão cego que eles estão hoje. Tão cego, né? Tão cego as pessoas estão hoje. Não sabem nem que é Filho de Deus, Filho do Homem. Na mensagem, eventos modernos são esclarecidos por profecia. 233 nos fala. Para você, irmãos. 233. Para você saber qual dia que você está vivendo no ano, você abre o calendário. Para você saber qual era que está vivendo, você abre a Bíblia Sagrada, saber o dia que está vivendo. Filho do homem, do William Branham, acabou, não tem mais outro estágio. 233. Jesus, quando ele veio para ser profeta, isso mesmo. E hoje, antes que Jesus veio novamente, a plena manifestação da pessoa de Jesus Cristo é para ser manifestada em carne, plena, tá vendo? Total, plenitude, é para ser manifestada em carne. Pense nisso, Jesus disse, como aconteceu nos dias de Sodoma, vendo? Antes que Jesus venha, antes, não é a vinda, é antes da vinda, é o último sinal antes da vinda, é isso que é a semente é isto. Não tem outro estágio depois de semente, não seja enganado por esses falsos profetas. Não só esses 3, mas todos esses grupos da mensagem do Brasil, do mundo, ensinando que vai vir um avivamento, ensinando mentira para o povo, e outros falando que o Mambrana tem que ressuscitar. Outros falando que o Mambrana tem que ressuscitar para trazer mensagem. Meu Deus, a mensagem já está aqui, está consumado, não resta mais nada, não resta mais nada. Não falta mais nada, a fé de Rabi já está na mensagem, o alarido que veio preparar a igreja. Né? Agora, gente, para nós receber a voz, nós não, os mortos receber a voz de arcanjo, já tem que estar já, eles receberão, depois nós também seremos transformados, por causa da mensagem que está aqui, não vai vir mais ninguém para dar a voz de arcanjo, é a mesma voz que chamou Lázaro da sepultura, quem passa disso é de procedência maligna, quem não fala isso é procedência maligna também, é ficar com o que o mensageiro tem falado, somente isto, porque a mensagem nos guia.
Deus abençoe cada um de vocês. Vamos orar e finalizar nosso culto aqui nessa noite. Senhor Deus, damos graças por sua palavra. Vivifica a sua mensagem em nossos corações. Revela-nos, Pai. Nos tira, Pai, do engano religioso desses grupos, se tornar denominações. Estão enganando o povo, Pai. Tem misericórdia dos seus eleitos, Senhor. Deus, não estamos contra ninguém, Deus. Contra o sistema que se diz da mensagem, que se denominou. Não a mensagem, né? A mensagem não vai se denominar, porque é o último estágio da semente. É a própria semente. Então não vai se denominar. Mas esses grupos que têm se formado no meio disto, para enganar o povo, falar que estão pregando a mensagem de Mambrão, mas os eleitos não serão enganados, porque eles vão examinar e tudo, retendo o bem, trazer tudo na palavra para ver se alia com a mensagem ou não. Nós oramos, te agradecemos por tudo, Senhor, no nome de Jesus Cristo, amém. Que Deus abençoe cada um de vocês.